Bem-vindo, Peixes! Vou lhe contar o horóscopo de hoje, 20 de maio de 2025. Hoje você saberá o que o futuro reserva para você. Saúde, amor, dinheiro, números da sorte e cor do dia. Inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Horóscopo Peixes para 20 de maio de 2025. Querido Peixes, é necessário livrar-se de uma atitude negativa porque nunca conseguirá alcançar coisas grandes e boas com ela. Pensar positivamente e as coisas positivas começarão a acontecer. Você começa esta terça contando com as energias da Lua em Gêmeos, sinal de que os assuntos familiares vão ficar em primeiro plano. Seu jeito prático também se destaca e você pode aproveitar para finalizar as tarefas que estavam pelo caminho. Amanhã será favorável para fazer compras para o lar ou para a família, e pode até dar o primeiro passo para realizar o sonho da casa própria. Suas chances de se dar bem na conquista serão maiores se está pensando em reatar com alguém do passado. Palpite do dia: 46, 52, 10. Cor do dia: cereja. Algo comunicado pode motivá-lo, querido Peixes, estimulando-o a agir. No entanto, é melhor evitar forçar um assunto que você não pode mudar e permitir mudanças inesperadas fora de seu controle. Apesar de um ritmo agitado, você pode não se sentir particularmente produtivo se estiver fazendo as coisas de maneira dispersa. Evite tirar conclusões precipitadas. Felizmente, um trânsito Vênus-Quirón está entrando em influência, ajudando você a confiar em sua própria orientação interior. Você pode chegar a uma compreensão mais completa de suas necessidades, e o vínculo com alguém pode ser satisfatório. A reconciliação ou a cura e a reparação de relacionamentos parecem ocorrer naturalmente. As compras para a casa podem estar em foco, ou desenvolver um talento é gratificante. Compartilhar preocupações financeiras pode ser um alívio. Os trânsitos hoje também aumentam sua capacidade de aprender por meio de suas interações e sentimentos. A energia do número 2 está muito próxima de Peixes: silêncio, paz e paz completa. O horóscopo de hoje aconselha Peixes a não tomar nenhuma ação decisiva, basta seguir o fluxo da vida, tudo funcionará por si só. No entanto, não se esqueça de consultar outras pessoas, você pode precisar de ajuda. Durante a lua minguante convexa, o processo de renovação celular é acelerado, o corpo trabalha com vingança. Se você é atormentado pelos efeitos de lesões antigas, é hora de cuidar da sua saúde. Se você sentir um desejo irresistível de beleza, encontre a oportunidade de visitar um museu ou salão de exposições. Sob a influência da Lua em Libra, você pode apreciar a arte ao máximo. Olhe ao redor, avalie o interior, talvez ele deva ser atualizado. Mostre engenhosidade, use cores vivas e tons ricos, chegou a hora da renovação. Peixes, deve prestar mais atenção nas coisas essenciais, você será presenteado com oportunidades incomuns e positivas. No entanto, você vai ser muito rígido e intransigente com os outros. Você precisa encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso, entre pensamento e relaxamento, não confie em tudo e em todos. Nem todo mundo é capaz de compartilhar seus sonhos. Sua energia está distraindo seu pensamento sobre as considerações materiais. Conversas com os outros vão trazer você de volta para a terra suavemente. Amor para Peixes. Seu signo ama receber carinho e elogios de seus companheiros. De hecho, enamorar-se é uma de las cosas que entusiasma a Leo, que quer viver intensamente e desfrutar cada minuto com a persona amada. Sua vida brilhará com a beleza do amor. Suas ações serão naturalmente gentis e você vai sentir a paixão em sua forma mais pura. Passeios estão à vista. Saúde para Peixes. Há uma boa onda astral promove a recuperação orgânica daqueles que têm vindo a sofrer de distúrbios do sistema nervoso, tais ou desconforto associado com saltos no estômago, distúrbios autonômicos e úlceras estomacais. Bons tempos em termos de saúde e que os nascidos sob este signo são o que mais saudável e muita energia. Não há nada que deve se preocupar muito e isso é algo que irá ajudar-los a viver muito mais calmo. Trabalho para Peixes. Conselhos de pessoas com mais experiência do que você serão muito benéficos para mover seus projetos para frente.
Tem se envolvido emocionalmente no seu trabalho e isso poderá não deixar você fazer os julgamentos corretos. Tente se distanciar mais do seu cargo e ser menos emotivo. Dinheiro para Peixes. Você começa a progredir, o seu valor é reconhecido e você demonstra as suas capacidades. As profissões certas para você são de antiquário ou arqueólogo, hotelaria e restauração, historiador, marinheiro, poeta, religioso ou veterinário. Quando se envolve demasiado, por norma, abandona rapidamente o emprego e, portanto, é preciso que encontre um trabalho passivo e onde possa ser elogiado. Fazer uma pausa seria a solução perfeita. Reuniões de trabalho e escolha de parceiros ampliarão perspectivas. O dia trará decisões de vida e favorecerá novos começos. Mesmo com prazos mais longos para concretizar projetos, você dará um passo importante na direção do futuro. Harmonia com a família e resgate do passado darão maior sensação de segurança nesta noite. Planeje investimentos na casa. Número da sorte: 39. O número da sorte do signo Peixes hoje, terça-feira, 20 de maio de 2025 é 39. Assim que usá-lo em todos lo que se pueda, aproveitá-la porque ela só vai estar com você hoje. Se você tem a oportunidade de se envolver com esta número em uma rifa ou sorteio, não perca a oportunidade de fazê-lo. Cor da sorte: violeta. O cor da sorte do signo Peixes hoje, terça-feira, 20 de maio de 2025 é violeta. Tentar usar algum artigo desta cor ou então um acessório que contém, pois isso irá atrair sorte para o seu dia, além de fazer você olhar surpreendente. Se durante o dia você tem que escolher algo contendo esta ou outra cor, não hesite em escolher o contendo a sua cor de sorte. Peixes Virgem. Compatibilidade entre signos. O excesso de sensibilidade, que às vezes torna as reações dos nativos de Virgem e de Peixes super emocionais, vem da desarmonia entre Mercúrio e Netuno. A influência de Netuno na casa dos relacionamentos gera nos virginianos uma forte tendência a idealizar a pessoa amada. Eles perdem completamente o seu famoso senso prático e a sua aguda capacidade de crítica quando se veem refletidos nos olhos da pessoa que imagina que pode ser a sua companheira. Quando entra em cena a questão casamento ou relação estável, a imaginação começa a funcionar a 1000 por hora e acaba sendo muito difícil distinguir o que é real do que é imaginário. Não é à toa que eles se encantam com os românticos piscianos. Acontece que os piscianos têm o crítico Mercúrio de Virgem mandando nessa área da vida e esperam que o parceiro funcione como uma bússola, como um fator de orientação importante nesse caminho que, pelo menos para quem olha de fora, parece incompreensível. Em princípio, perfeito para um virginiano, que é prático em tudo, menos no amor. A chave para fazer dessa relação uma experiência positiva está sempre na mão de Mercúrio. É preciso conversar muito para que os dois não se percam num mundo de sonhos e de expectativas frustradas. Quando isso acontece na medida certa, os dois têm no casamento um porto seguro e uma eterna fonte de inspiração que, ao mesmo tempo, alegra e alivia a vida. Aproveitem as diferenças. Que vocês são diferentes, isso é evidente. Mas façam com que essas diferenças os unam ao invés de fazer com que vivam em mundos diferentes. Fazendo isso, tudo dará certo. Entre quatro paredes. Piscianos e virginianos vão se dar muito bem na cama. Os dois compartilham da mesma paixão um pelo outro e do mesmo desejo intenso pela sensualidade que envolve o parceiro. Peixes e Virgem. Você é capaz de tocar fundo o coração virginiano, mas nem sempre é fácil levar essa relação adiante. Virgem encara a vida de maneira realista e prática, enquanto seu signo adora sonhar. É preciso paciência. Amigos, se vocês nos acompanham todos os dias e gostam das nossas previsões, nos ajudem para que nosso canal se torne ainda melhor. Sejam patrocinadores. Homem de Peixes. O homem de Peixes tem uma sensibilidade acima da média. Como disse sobre o homem de Câncer, eles dividem isso de serem os homens mais femininos e sensíveis. Homem de Peixes, característica. O homem de Peixes tem uma capacidade de se entregar mais rápido do que todos os outros signos, inclusive mais do que Câncer. Pois, Câncer é um pouco desconfiado e o homem de Peixes já não tem tanto isso. O homem de Peixes é aquele homem que quando se entrega mesmo. No entanto, cuidado, homem de Peixes,
pois às vezes você assusta as mulheres. Porque às vezes elas não estão acostumadas com isso. Algumas são mais acostumadas com homens que vão analisando e que são um pouco mais difíceis de ganhar. Muitas vezes o homem de peixes estraga uma conquista porque já vai se declarando muito de cara e aí a mulher fala: nossa, esse homem está mais romântico e mais doado do que eu. Daí ela se assusta e sai fora. Homem de peixes, conforme você for sentindo amor e já for sentindo a vontade de se entregar, tem que dar uma maneirada nisso. Principalmente dependendo de alguns signos, se sentem que já conquistaram no primeiro, segundo ou terceiro encontro, o que acontece é que perdem o interesse. Assim, o homem de peixes vai ficar com aquele sentimento não correspondido, porque, digamos assim, deu de bandeja, foi muito fácil. O homem de peixes tem uma característica de sentir muito a energia das pessoas. Portanto, não deve se relacionar com mulheres pesadas ou estar em ambientes muito pesados. Por exemplo, quando estiver em um ambiente de trabalho muito tenso, vai sentir isso. Digamos que o homem de peixes é muito esponja. Deve ter um grau de seleção maior com quem faz amor. Homem de peixes, atenção. Certamente, não pode ser aquele homem pegador, que pega uma hoje, no final de semana pega outra. Porque se ele for assim, pode sentir esse peso no seu corpo. Às vezes nem vai perceber que está pesado por isso, porque o homem de peixes tem uma sexualidade muito forte, gosta muito de sexo. Só que muitas vezes, se entrar em uma energia de promiscuidade, vai ficar se carregando com uma energia negativa que não lhe pertence. Porque é mais esponja do que outros signos. Dica: uma dica que dou para esse homem é que ele use a intuição. Pois, é um dos signos que mais tem intuição junto com escorpianos e cancerianos. Portanto, tem que aproveitar essa intuição, liberar esse lado feminino dele para sentir. Em que mulher vale a pena eu investir? Que mulher vale a pena eu me entregar? Porque muitas vezes o homem de peixe se entrega para pessoas que não valeria a pena se entregar tanto. Ou seja, faz sacrifícios demais em uma relação amorosa ou no trabalho, onde não vai ser valorizado, ou por uma pessoa que não vai valorizá-lo. O que fazer quando o seu homem de peixes recua? 9 maneiras de o fazer recuar. Tudo era, quase, perfeito com o seu homem de peixes. Ele era emotivo, carinhoso e romântico. Mas depois algo mudou. Ele afastou-se e agora não faz ideia do porquê e de como se deve comportar. Ele está a ignorá-la de propósito? Fez alguma coisa que o motivou a afastar-se? Ele está a fazer jogos consigo? Enquanto pensa no que fazer quando seu homem de peixe se afasta, sente que cada segundo que passa sem fazer nada o afasta ainda mais de si. Não se preocupe, porque hoje vamos encontrar respostas para todas as suas perguntas. Aprenderá exatamente o que deve fazer quando seu homem de peixe se afasta, por que é que ele se afasta, como pode fazer com que ele sinta a sua falta como um louco, etc. Aprenderá tudo o que precisa de saber para o ter de volta. O que fazer quando seu homem de peixes recua? Pode sentar-se e esperar que as coisas se desenrolem naturalmente, ou pode arregaçar as mangas e entrar em modo de ação. Se não tem a certeza do que fazer quando seu homem de peixe se afasta, basta usar estas dicas. 1. Dar-lhe espaço é uma obrigação. Acha que distanciar-se de um homem de peixes é uma boa ideia? Com certeza que sim. De facto, quando o seu homem de peixe se afasta, dar-lhe espaço é imprescindível. Além disso, como psicologia hoje sugere que não deve entrar em pânico quando seu parceiro se afasta. Deixar um homem de peixe sozinho dar-lhe tempo suficiente para pensar em tudo o que se está a passar entre vocês os dois. Isso também fará com que ele saiba que não é pegajosa ou desesperada. Ele verá as coisas desta forma: ela reparou que me afastei e respeita isso. Em vez de me culpar, deu-me algum espaço para resolver os meus sentimentos e eu agradeço isso. Se lhe der espaço, ganhará pontos quando se tratar de o fazer voltar ao caminho certo. 2. Avaliar o seu comportamento. Há inúmeros benefícios em dar algum espaço a um homem. Um deles é ter tempo suficiente para avaliar o seu próprio comportamento. Pense nos últimos dias, as semanas, meses que passou com o seu homem de peixes. Além disso, pense nas seguintes questões: houve algumas discussões na relação?
Como foi o seu comportamento geral em relação a ele? Perderam alguma coisa na vossa relação? É que quando alguém se afasta de nós, especialmente um homem de peixes, a decisão de o fazer não acontece de um dia para o outro. É por isso que tem de refletir sobre o seu próprio comportamento para ver se desencadeou a decisão dele de ficar em silêncio. Além disso, a reflexão sobre a vossa relação global permitir-vos-á ter uma ideia do que deve ser melhorado no futuro. 3. Diga-lhe como o comportamento dele a está a fazer sentir. Por vezes, não nos apercebemos de como o nosso comportamento está a afetar os outros até que eles nos digam. É exatamente isso que tem de fazer com ele. Diga-lhe aberta e honestamente como o seu comportamento a está a fazer sentir. Pode dizer-lhe ou enviar-lhe uma mensagem de texto como esta: não sei por que razão decidiste afastar-te de repente. Isto faz-me sentir angustiada e confusa porque não sei exatamente o que se passa. Ajudava-me muito se pudesses falar comigo sobre isso. Dado que os piscianos são conhecidos por serem emotivos, tenho a certeza de que ele não vai ignorar o seu pedido de esclarecimento. 4. Aliviar o seu humor. 1. Como é que se pode animar o ambiente de uma signo do zodíaco Peixes? Facilmente. Lembre-o de algo engraçado que lhe tenha acontecido há muito tempo. Diga-lhe que fez o bolo preferido dele, mesmo que não seja o aniversário dele. Envie-lhe um meme engraçado, uma piada ou qualquer outra coisa que lhe faça ganhar o dia. Impressione-o com o seu sentido de humor, lembre-o do que o atraiu em primeiro lugar. Como pode ver, animar o seu humor não tem a ver com usar algo quente. Trata-se mais de explorar o seu lado emocional e ajudá-lo a relaxar. 5. Evitar o jogo da culpa. Se está a pensar como reconquistar um homem de peixes, então há uma coisa que tem de memorizar o mais depressa possível: evitar o jogo da culpa. O que é que isto significa? Significa que não o deve culpar por ter decidido afastar-se. Compreendo que é mais fácil falar do que fazer, mas por vezes é preciso chegar a um compromisso. Uma das coisas que um homem de peixes acha atraente é uma abordagem suave. Isto significa respeitar a sua necessidade de estar sozinho e evitar forçá-lo a qualquer coisa, especialmente conversas. 5. Iniciar uma comunicação aberta e honesta com ele. Como já deve saber, há uma linha tênue entre forçar e iniciar uma conversa. Iniciar significa perguntar-lhe se ele está pronto para falar consigo sobre o que se passa na cabeça dele. Se ele disser que ainda não está pronto para falar sobre o assunto, então dê-lhe mais tempo sozinho. Se ele disser que está pronto para uma conversa aberta e honesta, então ótimo. Abraçar a expressão do cão. Permita que ele se exprima e lhe diga tudo o que lhe vai na alma. Mostre compreensão, faça-lhe algumas perguntas se precisar de mais esclarecimentos e depois conte-lhe a sua versão da história. Como sempre, se houver alguma coisa em que tenham dificuldade em chegar a acordo, façam um compromisso. 6. Mostra-lhe o teu lado vulnerável. Quando um homem de peixe se distancia, a última coisa que deve fazer é culpá-lo por isso. Isso só iria piorar as coisas, falo por experiência própria. O que precisa de fazer é mostrar-lhe o seu lado vulnerável, porque isso vai ajudá-lo a abrir-se para si. Ser emocionalmente vulnerável fará com que ele se sinta mais à vontade para expressar os seus sentimentos e dizer-lhe o que o incomoda. Por isso, quando estiver a conversar com ele, certifique-se de que também inclui a sua vulnerabilidade na equação. Ao fazê-lo, o resultado positivo é garantido. Desejo que você tenha um dia absolutamente maravilhoso. Até amanhã, peixes. Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal para descobrir um horóscopo para cada dia.